A paz do Senhor Jesus Cristo para você que está ouvindo esse áudio. Eu quero compartilhar com você uma porção da rica palavra do Senhor, que encontra-se no Evangelho de Mateus, capítulo 14, dos versos 27 ao 32. Diz assim a palavra de Deus: Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando entraram no barco, o vento cessou. O título da nossa reflexão neste dia é Andando sobre as águas da aflição. A história do naufrágio do navio denominado Titanic nos mostra um momento de muita aflição na vida daqueles que estavam a bordo daquele navio. Essa história ela é tão conhecida que virou um filme este recordista em venda de ingressos em público, que trata justamente da história de como esse navio foi construído, das pessoas que ali estavam, o seu naufrágio. Mas eu não estou aqui para falar da história do Titanic. Eu estou aqui para falar acerca de um grupo que estava dentro deste navio. Mesmo o navio afundando, um grupo de pessoas, uma parte de uma orquestra que ali se apresentava, tocou um hino e as pessoas de mãos dadas, com fé, mesmo diante daquela aflição, o navio naufragando, e eles tocaram e cantaram um hino conhecido: Mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Naquele momento, essa parte da história do naufrágio deste grande navio mostra que nenhuma aflição pode nos separar do amor de Deus. Esse pequeno grupo que ali estava, mesmo sabendo que o navio ia naufragar e eles iriam morrer, mas eles sabiam que naquele momento eles estavam prontos e próximos de se aproximar de Deus, de ter um encontro com Ele. Quando nós lemos em Romanos, no seu capítulo 8, no verso 35, diz: Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Nada pode nos separar do amor de Cristo, nem mesmo a aflição, nem mesmo as águas da aflição podem nos separar do amor de Cristo. Jesus Cristo nos faz andar por sobre as águas da aflição. Quais atitudes, à luz do texto que nós lemos, nós devemos tomar para andarmos sobre as águas da aflição? Quando nós lemos também em João 16:33, diz na parte B: Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Jesus Cristo nos dá a deixa dizendo o seguinte: olha, vocês vão ter aflições, mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu estou com vocês. Vocês não estarão sozinhos no curso das aflições da vida. O texto nos fala de Jesus primeiramente andando por sobre as águas. Antes deste texto, deste evento, Jesus Cristo havia feito a primeira multiplicação dos pães. Jesus foi orar logo depois, despediu as multidões, foi orar sozinho
e falou para que os discípulos seguissem, pegassem o barco e seguissem rumo ao próximo destino. E Jesus Cristo ali orou, enquanto isso os discípulos foram e as ondas, o mar ficou bravio, o vento ficou forte, as ondas açoitavam o navio. E anoitecia, e Jesus Cristo estava distante deles. E Jesus Cristo, manifestando o seu poder, foi andando por sobre as águas ao encontro dos seus discípulos que estavam no barco. E o barco sendo açoitado pelo vento, pelas ondas. E naquele momento, quando Jesus se aproximava no meio deste cenário que eu acabei de descrever, os discípulos olharam e ficaram com medo. E segundo a palavra, eles disseram, é um fantasma. E aí Jesus Cristo se apresenta em meio à aflição e diz para eles, coragem, calma, sou eu, Jesus. Não tenham medo, eu estou aqui. E a partir daquele momento, a partir desta situação, o texto nos apresenta alguns ensinamentos importantes para andarmos sobre as águas da aflição. Porque a partir deste momento, Pedro teve o privilégio e a oportunidade de andar sobre as águas. Mas Pedro, ele tomou algumas atitudes. E em cima disso nós vamos tirar uns ensinamentos para nós hoje andarmos sobre as águas da aflição. A água revolta, as ondas representam tudo aquilo que nos aflige. E aqui hoje, qual foi a atitude de Pedro diante deste cenário, desta aflição, destas ondas? Quando a presença de Jesus estava diante dele, ele estava com dúvida, não sabia se era Jesus. No verso 28, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Aqui é um grande ensinamento. É a intrepidez diante do Senhor. Intrepidez é no sentido de provar o Espírito, provar que Deus tem condições de nos fazer andar por sobre as águas. E Pedro provou, se és tu mesmo, Senhor, eu tenho certeza que o Senhor vai me fazer andar por sobre as águas da aflição. Ele foi intrépido. E nós também devemos ser. Intrepidez não significa arrogância. Intrepidez não significa colocar o dedo em riste, muito pelo contrário. Intrepidez significa humildade e fé unidas para que você entenda que Deus pode fazer você andar por sobre as águas. E isso foi o que Pedro fez. Um outro ensinamento. Pedro estava com a sua audição aguçada. Ele ouviu a voz do Senhor. No verso 29 diz, venha. Venha, respondeu Jesus, venha. E é isso que o Senhor está nos falando hoje, venha. Escute a minha voz, venha, que eu vou fazer você andar por sobre as águas da aflição. Um outro ensinamento é que Pedro foi obediente. No verso 29, parte B, diz, então Pedro saiu do barco. Pedro saiu do barco, obedeceu. Quando Jesus falou, venha, a obediência de Pedro fez com que ele andasse por sobre as águas da aflição. Nós também temos que obedecer. A palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Então vamos obedecer aquilo que Deus tem mandado cada um de nós fazermos. Vamos executar, vamos obedecer aquilo que Deus nos mandou fazer. No verso 29 ainda, na parte C, diz, andou sobre as águas, ele teve coragem. E é isso que o Senhor quer de mim e de você, diante das aflições que vêm até nós. Seja a aflição do medo, da dúvida, da ansiedade, da dor, da enfermidade, do pecado, da morte, qual a aflição, não importa qual.
O que Deus quer de mim e você é coragem. Coragem para andar por sobre as águas, para vencer essas aflições. Precisamos ter coragem. Coragem significa postura, postura de fé, para acreditar, crer que Jesus Cristo vai nos fazer vencer. No verso 29, parte D, diz: e foi na direção de Jesus. Aqui é um outro ensinamento. O caminho correto. Qual o caminho correto para vencermos as aflições, para andarmos sobre as águas da aflição? Nós temos que estar no único e verdadeiro caminho. Que caminho é esse? É Jesus Cristo. Jesus Cristo é o único caminho. Não existe outro além dele. Então, para vencermos as aflições da vida, temos que entender, crer e aplicar que Jesus Cristo é o único caminho. Não há outro além dele. Mas, se a aflição te vencer parcialmente, caro ouvinte, se a aflição me vencer parcialmente, no verso 30, diz que, mas quando Pedro reparou no vento, na força do vento, ele ficou com medo e começou a afundar. Então eu e você, em algum momento, de repente você está neste momento que Pedro estava. Você já está afundando nas aflições que te afligem. Mas o Senhor Jesus não está aqui para te acusar. O Senhor Jesus nos deixou esse texto para nos ensinar. Neste momento onde a aflição está nos vencendo parcialmente, nós devemos clamar, como Pedro fez. Pedro gritou: Senhor, salva-me. E assim aconteceu. E isso vai acontecer com você se você estiver vivendo uma aflição tão grande que só você e Deus sabem. No verso 31 diz: imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que esse imediatamente é Ele que está do seu lado aí. Está com a mão estendida para você e pela fé você vai segurar a mão do Senhor Jesus, que vai fazer o mesmo que Ele fez com Pedro. Quando Pedro segurou, Jesus Cristo vai nos exortar sim. Ele vai chamar nossa atenção porque Ele é o nosso Senhor e Salvador e Pai. Ele vai dizer: homem de pequena fé, por que você duvidou? Foi isso que Jesus Cristo falou com Pedro e está falando comigo e com você. Por que nós estamos duvidando? Jesus Cristo está dizendo: eu estou com você nesse momento de aflição. E no verso 32... diz: quando entram no barco, o vento cessou. Isso significa que a vitória vai chegar nas nossas vidas diante das águas da aflição. Jesus Cristo está no barco, e quando Jesus Cristo está no barco das nossas vidas, a aflição ela vai embora, ela bate em retirada, porque é Ele que nos traz a paz. Caro ouvinte, eu não sei o momento da vida que você está passando, mas eu quero deixar para você esta palavra. Assim como Deus falou comigo, está falando comigo. Tem um hino muito conhecido, um hino cristão muito conhecido, e eu irei ler a letra deste hino. E tome posse da leitura deste hino. Diz assim: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas a caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, jejuando, confiando e confessando, segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará. Segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai.
que você possa tomar posse desta palavra e tomar posse do verso 27, diante da aflição que você esteja passando ou alguém que você conheça esteja passando. Diz assim o verso 27, vou ler outra vez. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Que possamos confiar e aplicar esta palavra em nossas vidas, para que possamos andar verdadeiramente sobre as águas da aflição. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.